Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e demais equipa. O Sr. Ministro conhece os requerimentos, sabe porque é que estamos aqui e, portanto, eu passarei diretamente a um conjunto de questões. No dia 21 de janeiro, face à evolução da situação pandémica e de saúde pública, o Sr. Ministro disse, e cito, todas as atividades letivas estão interrompidas neste período. O Sr. Ministro decretou férias obrigatórias 15 dias depois do início do segundo período e depois de ter afirmado que fechar as escolas, do ponto de vista presencial, causaria um dano irreparável nas aprendizagens. E a primeira pergunta é porquê? Porquê é que decretou férias e porquê é que não foi aplicado neste tempo o plano para o ensino à distância pedido às escolas na resolução do Conselho de Ministros 53D de julho de 2020? Onde é que ficou o tal dano irreparável de encerrar a atividade letiva? Segunda pergunta. Eu consigo perceber que fossem necessários ajustes na passagem do ensino presencial para o ensino à distância, desde logo, por exemplo, nos horários, mas porque é que não foi anunciado para este período, passado esse tempo curto de adaptação, pelo menos a possibilidade de atividades de consolidação das aprendizagens que sabemos serem tão necessárias após tantos meses de intermitência de ensino presencial com o ensino à distância? Em terceiro lugar, porque insistiu o Sr. Ministro em não permitir que as escolas privadas ou públicas que tivessem condições para realizar as atividades letivas ou atividades de consolidação não o fizessem, mantendo os alunos em regime de aprendizagem. Só mais tarde, depois de reuniões tidas e de alguma contestação, é que se alterou essa narrativa. Em quarto lugar, este fim de semana, o Ricardo Araújo Pereira colocou a sua atuação nos seguintes termos. Para que ninguém fique para trás, ninguém pode andar para a frente. Pergunto-lhe o que é que o Sr. Ministro fez nestes 15 dias de paragem, de concreto, para que, ninguém fique para trás e se mitiguem as desigualdades que sabemos existirem à partida. 2, o que é que mudou determinantemente para que, passados 15 dias, então já fosse possível o ensino à distância? E 3, garante o Sr. Ministro que as escolas estão a receber pelo menos os alunos que nessa mesma resolução do Conselho de Ministros, no número 17, estão identificados pelas escolas como não serem com eles eficaz o ensino de regime misto e o ensino não presencial. Quinta pergunta. Reconhece o Sr. Ministro que falhou no cumprimento da promessa do Sr. Primeiro-Ministro de universalizar, em setembro, computadores e acesso à internet para todos os alunos do ensino obrigatório? Reconhece que falhou ou atribui a falha ao otimismo do Sr. Primeiro-Ministro? Sexta pergunta. Porque não são ainda claros os acordos com as operadoras para o acesso à internet? Afinal, são pacotes de acesso limitado a conteúdos escolares, como disse esta semana em entrevista o Sr. Secretário de Estado da Transição Digital, ou são de tráfego limitado, como contrapôs um dos operadores a nós? Se nos puder esclarecer quando e como ficarão claros estes pacotes de acesso à internet oferecidos na tal mochila digital. Sétima pergunta. Para além do prolongamento compensatório do ano letivo, que já foi anunciado e já saiu em despacho, que plano concreto está o Governo a trabalhar com as escolas para garantir que se mitigam os danos de mais meses em ensino à distância? Estão a ser pensadas atividades de compensação, por exemplo, em termos de tutorias? Vai ser deixado à autonomia das escolas, mas ainda assim vai ser pensado algum sistema adicional, por exemplo, de créditos horários para esse efeito? Termino dizendo, Sr. Ministro, ao contrário das escolas, que lhes foi pedido em julho que preparassem 3 planos, um plano de ensino presencial, um plano de ensino misto e um plano de ensino à distância para estar pronto em setembro, e que eu admito que estivesse preparado, o Sr. Ministro não se preparou atempadamente para este cenário. Não foram as escolas que falharam, foi o Sr. Ministro que falhou perante o novo confinamento, de tal forma que capitulou decretando férias. Falhou às escolas que subestimou, falhou aos professores que se tinham preparado, falhou aos diretores, falhou aos pais e, sobretudo, falhou aos alunos. O trabalho de um Ministro é cumprir as promessas que faz e não simplesmente fazer promessas, Sr. Ministro. Neste momento, o que gostaria era de ouvir as respostas a todas estas perguntas e que o Sr. Ministro nos desse a garantia de que até ao final do ano, agora prolongado,
todas as condições vão ser colocadas para que, dentro do possível, se mitiguem todos os problemas que resultam do ensino não presencial. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Para responder, apelava ao poder de síntese para as questões que foram colocadas. Eu dava a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tenha a bondade, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradeço à Sra. Deputada Ana Rita Bessa o facto de nos permitir vir aqui e demonstrar que, desde a nossa última vinda, já descobriu novas coisas. Descobriu que, afinal, o Ministério da Educação enviou informação atempada às escolas em julho de 2020 e não, como foi reafirmando um número de vezes, que basicamente nós nunca tínhamos interagido praticamente com as escolas. Interagimos, elucidamos, definimos planos de recuperação e consolidação das aprendizagens que ainda estão em vigor, Sra. Deputada, e estarão em vigor ao longo deste ano. Obviamente que temos que entender entre todos quais serão as consequências desta paragem e do efeito da pandemia ao longo do ano, mas foram definidos um plano de recuperação e consolidação das aprendizagens, dedicando-se as 5 primeiras semanas, se bem se recorda, à recuperação das aprendizagens e durante todo o ano há também um conjunto de iniciativas, nomeadamente o alargamento do apoio tutorial específico, o alargamento do crédito horário, temos mais 3.300 professores, temos mais 1.000 técnicos especializados e tudo isso continua a estar nas escolas e continua também a ser trabalhado. A senhora deputada fala no programa do Ricardo Araújo Pereira. É para mim, como será para todos os atores políticos, sempre uma honra ser objeto dos humoristas. Ele que tem raízes no sítio onde eu estou também costuma, muitas vezes, como sabe, agarrar em muitos dos atores do CDS-PP, que agora se tenta agarrar a esta boia da educação, empolando também um conjunto de divergências políticas, fomentando as clivagens. E, Sra. Deputada, a Sra. Deputada vem trazer a questão do público versus privado, as férias compulsivas. Sra. Deputada, a direita quer fazer aqui uma nova fase de clivagem entre os liberais e os jacobinos, entre os amarelos e todas as outras cores. E o que muda a natureza... Isso não muda a natureza insubstituível do ensino presencial. E até o meu antecessor, Sra. Deputada, disse que não há como o ensino presencial. E sabendo nós que as escolas, e é algo que eu penso que é consensual, que as escolas são lugares seguros e que era importante também reafirmar a importância do ensino presencial, foi precisamente por isto, por querer garantir o maior número possível de dias de atividade presencial, que a suspensão foi aplicada também ao ensino particular e cooperativo, uma vez que estes estabelecimentos estão abrangidas pelo número mínimo de dias efetivos de atividades letivas. E o que nós quisemos foi que todos os alunos pudessem, hipoteticamente, compensar nas férias do Carnaval, que sabemos que não é possível, mas nas férias da Páscoa e no final do ano, com o ensino presencial, e não fazer que nenhuma escola, independentemente de ser do público ou do privado, não fizesse essa compensação e que, de certa forma, normalizássemos o ensino à distância. O ensino não presencial é um recurso que sabemos que temos que utilizar quando não temos capacidade de mover o calendário, mas, reitero, para ficar claro de uma vez por todas, nunca houve qualquer proibição, obviamente, de atividades, de contacto entre os professores e os alunos, mas muitas escolas do público e do privado acabaram por o fazer. A senhora deputada sabe, certamente, e espero que nas escolas públicas com as quais tem contacto diário o tenham feito. Eu conheço muitas do ensino público que o fizeram, tenho muitas do ensino privado que também o fizeram. Conheço algumas que infelizmente não o fizeram do ensino público e conheço algumas que infelizmente não o fizeram do ensino privado. É importante, acima de tudo, que o apoio aos alunos possa continuar a acontecer, mesmo quando estamos de forma não presencial e, acima de tudo, nunca houve aqui, e volto a dizer, este não é um jogo entre liberais e jacobinos, senhora deputada. Sei que esta é uma bandeira do CDS porque outros, mais liberais ainda, vão agarrando nesta bandeira. A senhora deputada tem aqui a oportunidade também de entender onde quer estar e de entender que esta dicotomia não faz qualquer sentido. Por isso, dizer-lhe que houve um plano que já é conhecido, que obviamente neste momento essa discussão é extemporânea, porque nós tivemos a oportunidade de dizer quando é que íamos compensar, e agora as escolas estão mais bem preparadas para responder a esta mudança. Se estavam preparadas desde o início do ano letivo, e tanto os professores do público como do privado assim o disseram, também puderam intensificar, e por isso fizemos chegar às escolas
um conjunto de novos materiais, um conjunto de informações que vieram coadjuvar, e os diretores foram também dizendo que esse tempo tinha ajudado, de certa forma, a poderem preparar-se, e é muito importante que isso esteja a acontecer. Relativamente à resposta para os alunos mais vulneráveis, porque a senhora deputada perguntava, dizer que o compromisso da escola, e nomeadamente da escola pública, é a promoção do acesso à educação, a criação de soluções eficazes de combate às desigualdades, e por isso nós queremos garantir que os alunos que mais precisam das escolas continuam a ter a escola, tanto para a resposta social como para a resposta educativa e pedagógica. E por isso estão assegurados os apoios terapêuticos, garantimos também, e senhora deputada, queria lhe dizer, deixamos isso muito inequivocamente às escolas. Os alunos que estão em risco ou em perigo sinalizado pela CPCJ, os alunos cuja escola considera ineficaz a aplicação do regime não presencial, que estão em especial abandono escolar, esses alunos devem ir para a escola e estão a ir para a escola. E por isso todos queremos que os diretores entendam, obviamente, esta mensagem. Nós sabemos que eles estão a entender esta mensagem e as comunidades educativas têm que o fazer. Por outro lado, queria dizer, de forma muito breve, senhora deputada, relativamente às condições de acesso à internet, como sabe, os pacotes a que os alunos têm direito são gratuitos e sim, efetivamente, é ilimitada a internet, tal qual como a operadora disse. Basicamente, existe. É ilimitada a internet, obviamente funciona como um conjunto de... Existiram alguns acordos entre... Senhora deputada, está-me a ouvir? Sim. Para concluir, Sr. Ministro. Como? Para concluir, por favor, 6 minutos e 27. Relativamente às minutas de contrato, as minutas de contrato tinham, porque no início e na primeira aproximação com as operadoras existia um plafond que depois as famílias poderiam, de certa forma, recarregar, e agora as famílias podem recarregar também para aumentar a velocidade, mas o tráfego é ilimitado e isso é algo que a nós veio esclarecer, porque é verdade. Muito bem.